Graça e paz, irmãs e irmãos, é um prazer participar com vocês desta celebração tão importante. 64 anos, né? 64 anos de existência, de caminhada, 64 anos de celebração, celebração da vida, celebração do reino, proclamação do evangelho. Então, sinto-me honrado por fazer parte disso, né? Por entrar na história com vocês desta data tão importante. Quero agradecer aqui muitíssimo o convite do meu amigo, o pastor André Anéas. É sempre bom encontrá-lo, é sempre bom termos espaços de diálogo, porque é assim, né? O reino é um reino de celebração da amizade, e estarmos entre amigos é sempre um momento feliz, um momento de satisfação, é um momento que nos toca profundamente e nos enche de esperança. A amizade é esperança, né? A comunidade de fé, ela, ela alimenta a esperança. Quando Paulo, inclusive, fala em orar uns pelos outros, ele está explicando um pouco sobre o cuidado partilhado, e o cuidado partilhado em oração tem relação com esperarmos juntos o auscultar de Deus. Então, partilhar oração, de certa forma, é partilhar esperança, esperança de que estamos numa caminhada com aquele que deseja relacionar-se conosco. Então, é uma alegria estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Eu falo com vocês aqui de Vila Velha, do Espírito Santo, cidade que compõe a Grande Vitória, não é? Seria muito legal se estivesse aí com vocês, mas estou com vocês em espírito, né? Estou com vocês no lugar comum da alegria, do encontro. Nós estamos num lugar comum de serviço. E daqui a pouquinho, quando esse tempo passar, quando esse período difícil passar, com certeza estaremos juntos numa mesa, tomando um café e conversando um pouco mais sobre a vida. Então, receba aí essa noite a, a, minha, a minha expressão de alegria, minha expressão de celebração por fazer parte deste dia tão especial, desse momento tão importante. Bom, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a igreja no caminho de Jesus. A igreja no caminho de Jesus, né? A Igreja Batista de Quitaúna está completando 64 anos de caminhada com Jesus, caminhada com a fé, caminhada com o reino e no reino. A ideia é o que mais essa caminhada exige da gente. Completamos agora 68 anos e muitos outros anos virão. E o que queremos para esses muitos outros anos? Qual a expectativa que a gente tem? Não é? Muita gente fala, algo novo, vamos ter algo novo. Mas, na verdade, este algo novo é sempre a releitura e a continuidade de alguma coisa já antiga, no sentido de que já foi exposta, indicada, testemunhada por Jesus e a igreja. Então, esse algo novo, no fundo, é retomarmos coisas velhas. Velhas não porque se tornaram obsoletas ou foram para algum tipo de prateleira do museu. Velha porque é importante, antiga, originária. Não original, mas originária, porque ela sempre pode ser relida, retomada, realimentada, né? Lembrada. Memória é isso, não é? Memória é exatamente esse conjunto, né? Conjunto de experiências, escolhas, momentos, né? Discursos que nos encontramos juntos. Né? A memória é isso. Né? Memória é narrativa que me faz olhar para frente, a partir daquilo que construímos até aqui. Como diz o grande Darcy Ribeiro, né? Um povo que sonha junto se torna nação.
E aqui tem um pouco de memória, né? Citando alguns teóricos da memória, né? As memórias criam identidade. Então esse novo, no fundo, tem a ver com essas memórias que nós temos do Evangelho, essas memórias que nós temos da orientação do Evangelho, e a partir daí, então, nós temos a possibilidade de olharmos para frente, Então eu quero ir às memórias do Evangelho, as memórias de Jesus, e aqui especificamente as memórias do Evangelho em Lucas, para realimentar a nossa caminhada, para ativar as nossas potências mnemônicas e assim olharmos para frente. São 64 anos de muita experiência e construção, não é, de reino. Agora, essas coisas todas que formam, de alguma maneira, o que a igreja tem que servir de horizonte para o que virá a partir das memórias do Evangelho. Eu quero ler aqui com vocês, então, uma memória bonita do Evangelho de Lucas, que é uma parábola muito conhecida e que tem muito a nos dizer sobre a caminhada, né? A caminhada no Evangelho e a caminhada da igreja enquanto promotora, né? Sinalizadora do reino e da sua justiça. Lucas, né? O capítulo 10, do verso 29 ao 37. Lucas, capítulo 10, verso 29 ao 37. Diz assim: Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando semi-morto. Casualmente, descia por este caminho um sacerdote. Viu-o e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Você tem um sacerdote, tem um levita, e o mesmo verbo aqui sendo utilizado. Viu, é o verbo ver, mas um ver extremamente problemático. Aí sim, verso 33. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Olha só que coisa interessante, fundamental e importante que precisamos considerar aqui. Esse texto, ele é uma resposta de Jesus a uma indagação de alguém que conhecia muitíssimo a lei, a tradição judaica. Se você der uma olhada nos versículos anteriores, você então perceberá que há um diálogo, não é o diálogo. Um legista, alguém que conhecia a lei, conhecia a Torá, se levantou e perguntou para Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que era uma discussão não estranha. Você tem na tradição judaica exatamente essa construção de saber a partir do diálogo. A tradição oral, ela é resultado mesmo de perguntas e respostas. Os rabinos, eles
eles disputavam a interpretação de textos, e temos isso, inclusive, registrado em documentos, em textos, né, na tradição oral. Talmud, por exemplo, os dois Talmudes. Se você der uma olhada nesses textos judaicos, você perceberá que é um diálogo, são diálogos, propostas, perspectivas sobre o mesmo texto, né, demonstrando, inclusive, que a Torá ela tinha muitas faces e essas faces eram disputadas na interpretação em diálogo. Então é um diálogo de dois conhecedores da lei, a imagem é como se dois rabinos estivessem numa disputa da interpretação do texto. E a questão é sobre vida eterna. E quando a gente pensa em vida eterna, parece que o nosso olhar sempre vai para o além, né? O doutor da lei aqui, ele tinha uma preocupação com a vida eterna, mas Jesus estava muito mais preocupado em enraizar a vida eterna, especialmente na caminhada da vida. Na caminhada da vida que nós, a igreja, completando 64 anos, precisamos considerar também. O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Interessante, né? O doutor da lei é bom em hermenêutica judaica. Ele é bom, muito bom. Ele consegue aplicar aqui a tradição interpretativa muito conhecida do judaísmo, né? Ele faz um midrash aqui maravilhoso. Ele junta Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19, né? Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. E então consegue, na comunhão desses dois textos, na estratégia hermenêutica desses dois textos, dar uma resposta profunda, bonita e verdadeira. Jesus então disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Né? Quer dizer, então você entendeu como a coisa funciona. E como é muito comum na vida interpretativa da tradição judaica, ler texto, interpretar texto é para prática, para que isso produza algum tipo de ação. E aí o doutor da lei, ele faz uma outra arguição. Né? E nessa outra arguição, querendo justificar-se, assim que Lucas interpreta, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Porque a ideia do próximo aqui é fundamental, porque Levítico 19:18 está lidando com o próximo. Não é? Mas que próximo é esse? Quem é o próximo que em Levítico aponta para ser o alvo deste amor? É exatamente nessa inversão e nesse alargamento das coisas que Jesus vai propor aqui algo lindíssimo, que é o lugar comum daqueles que querem caminhar com o Mestre. Uma igreja que completa 64 anos na contínua exigência de caminhar com o Mestre, de repetir os seus passos, de considerar suas orientações, de aceitar os seus horizontes, de escolher por aqueles que ele escolhe, de dar prioridade àquilo que ele daria prioridade. É a caminhada mesmo da tentativa de estar mais perto do que Jesus entende como necessário. E é aqui nessa memória, essa memória potente da parábola, agora a gente pode entrar e habitar. Habitar para renovar, aplicar, retomar e caminhar por mais tantos anos. Os quantos forem necessários. E aquilo, e o tanto quanto o próprio Deus os permitir. E é sobre isso que a gente quer caminhar aqui. Se nós observarmos com calma o Evangelho de Lucas, aqui estamos no centro, quase assim, num ponto importante, de um bloco que é uma caminhada. Jesus, lá no capítulo 9, verso 51, ele sai do norte, e no capítulo 19, verso 27, ele chega em Jerusalém. Diferente do Evangelho de João, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus não vai e volta a Jerusalém várias vezes. No Evangelho de Lucas, Jesus, no capítulo 9, verso 51, sai da região do norte
e vai até o sul para a sua morte. É uma caminhada final. É a ida de Jesus a Jerusalém. É assim que os biblistas costumam chamar esse grande bloco. E neste grande bloco é o bloco para a morte e ressurreição. Ele é radical. Ele é muito radical. Se você der uma olhadinha, é nesse bloco que Jesus diz agora, olha, quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Aí lá no verso 57. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu, as raposas têm covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Quer dizer, quer vir mesmo? Quer aceitar o meu seguimento? Quer aceitar a minha caminhada? Saiba que não tem como viver lá sem considerar a sua radicalidade. Então, é aí, a partir desta caminhada, ida para Jerusalém, que Jesus, como um verdadeiro pedagogo, na construção da identidade dos seus ouvintes e daquilo que ele esperava que fizessem, vai caminhando, falando, ensinando com palavras, parábolas e ações. A ideia era como se Jesus estivesse num processo pedagógico com os seus discípulos, seus ouvintes, até chegar ao ápice em Jerusalém, que era sua morte e ressurreição. Para que, a partir daí, empoderados pelo mesmo Espírito, porque se você der uma olhadinha no Evangelho de Lucas, é exatamente isso que acontece. Jesus, ele é o Senhor cheio do Espírito, é o Messias cheio do Espírito, que agora vai numa caminhada profunda até Jerusalém para morrer e depois esse Espírito ser disponibilizado também para a comunidade de fé, para os seus discípulos, para que eles fossem capazes de reproduzir exatamente o mesmo projeto no mundo. É essa a ideia. Não é um espírito para alienar, para tirar da realidade, para criar pessoas especiais e acima, pelo contrário, mas para produzir na prática da caminhada com ele um outro jeito de ser possível na potência do Espírito. Na potência do Espírito. E a parábola do samaritano, ela é exatamente uma dessas pepitas, né? Uma dessas memórias nesta caminhada. E é aqui nessa parábola que Jesus vai dizer muita coisa do que ele pensa sobre ser seguidor dele. Nessa estratégia literária de Lucas, a partir da memória, a memória dessa parábola, nós temos o professor Jesus, o rabi Jesus, o mestre Jesus, ensinando qual é a sua caminhada. E aí, nessa discussão, a partir dessa provocação, Jesus ensina na caminhada como verdadeiro rabino, como verdadeiro mestre. Ele vai ensinando coisas que servem para mudar a maneira como os seus discípulos habitariam o mundo, para que a igreja então o representasse bem. Há um pedagogo, né, profeta pedagogo latino-americano, Paulo Freire, que dizia que nós somos seres inacabados, não somos seres prontos. Por isso que precisamos das memórias, entende? Jesus está aqui num trabalho pedagógico com seres que não estão prontos e que depois não estariam prontos, e a ideia é essa mesma, nunca estarmos prontos, porque é uma caminhada, e ele está modelando, ensinando, ele está neste processo de seres inacabados, pedagogicamente ajudando-os a serem mais. Potencialmente mais. Mais no sentido de justiça, mais no sentido de humanidade. Seres mais. E aí, você tem exatamente aqui algumas coisas que essa parábola vai nos mostrando. E a primeira coisa que encontramos é que Jesus, nessa parábola com os seus discípulos, nesse processo de ida para Jerusalém, pedagógico, que essa memória tanto alimenta, ele está falando em curar os olhos. Esse é o ponto. Curar os olhos. O texto diz que o sacerdote, ele passa, vê um sujeito caído. Ele está ali no trânsito
dos seus afazeres religiosos de Jerusalém. Ele vê, mas o seu olhar é um olhar sem sensibilidade. É um olhar sem compaixão. É um olhar de um profissional da religião que está preocupado em não se sujar para ter possibilidade de exercer o seu trabalho cultico, ok? Ele olha, mas passa longe. O levita, que também representava outra classe importante da estrutura religiosa judaica, ele passa. Né? Ele passa e é a mesma coisa. Levita e sacerdote, os dois. Primeiro o levita, depois o sacerdote. Os dois passam e olham, mas o olhar é um olhar profundamente ressecado, não tem lágrimas, é um olhar profundamente insensível. E aí, para espanto de qualquer judeu, Jesus coloca na história um samaritano, que historicamente nunca seria usado como modelo para ensinar as pessoas. Um judeu nunca faria isso. Lembrando que samaritano era visto pelos judeus como uma classe menor, né? Em vários sentidos, éticos, religiosos. Quer dizer, é você usar aqui o exemplo exatamente daquele para o qual não disponibilizo nenhum apreço. O preconceito e o ódio que por anos foram estabelecidos criaram um muro entre judeus e samaritanos, que usar o samaritano para servir de processo pedagógico para judeu é um negócio pouco aceitável, né? É quase que Jesus dizendo: vocês estão procurando em lugares limpos para ouvir a voz de Deus, né? Limpos aos olhos de uma religião preconceituosa, um jeito de lidar com a vida cheio de violências. Eu vou mostrar para vocês que essas barreiras não me pertencem. Eu não estou nisso. Deus não está nisso, nesse negócio de vocês aí. Deus não está nesse negócio. Meu pai não está nesse negócio de vocês. Esse negócio cheio de preconceito, esse negócio violento de vocês. Deus não está nisso. Meu pai não está nisso. Aí vem o samaritano em cena. O samaritano, se você olhar o texto, ele também aparece com o mesmo verbo, ver. Obviamente, são formas diferentes de usar, mas ele vê também. A diferença do olhar do samaritano, ela é fundamental. E é exatamente esse olhar que Jesus agora está querendo nos propor, ou propor para a gente. É um olhar que move-se de íntima compaixão. A expressão aqui para íntima compaixão no original é realmente muito chocante, né? E muito conhecida na tradição judaica e no contexto do Novo Testamento. Tem a ver com entranhas. O olhar samaritano é um olhar empático. É um olhar curado da insensibilidade que, por vezes, a nossa vida constrói. O olhar diferente do samaritano é um olhar que tem condições de perceber que a vida não gira em torno dos interesses, entende? Dos interesses do sistema no qual estamos. Que a vida está acima das organizações, dos nossos preconceitos, das nossas exclusões, das nossas brigas, das nossas mentiras, das nossas violências. Inclusive se estabeleceu no Brasil uma ideia de que quanto mais violento eu sou, mais parecido com Jesus eu também serei. Um negócio estranho. Muito estranho isso. Por isso que precisamos de igrejas saudáveis, que entenderam a mensagem do Evangelho. Diz o texto que ele, então, olha, mas o olhar, ele é movido de compaixão.
E essa expressão, mover-se de íntima compaixão, é uma expressão técnica nos evangelhos. Por quê? Todas as vezes que acontecia algum tipo de sinal ou milagre, a expressão mover-se de íntima compaixão aparece. Então é um jeito de ser no mundo, não é uma atitude simplesmente. É um jeito de ser no mundo. Pensar a vida para além dos meus próprios interesses. Uma igreja que realmente está querendo seguir na caminhada com Jesus, ela tem a compreensão de que o seu olhar tem que ser um olhar curado. E o que às vezes adoece o nosso olhar? O que às vezes adoece o nosso olhar é a maneira como a gente interpreta a vida. Seguir o evangelho não é pertencer a uma denominação, não é fazer parte de um grupo simplesmente. Servir o evangelho é ver o mundo diferente. É olhar o mundo de forma diferente. Não é aceitar um grupo de um conjunto de proposições, não é pertencer a uma determinada doutrina. Né? Seguir o evangelho é ter os olhos curados. E ter os olhos curados é fundamental, porque é a partir da sensibilidade do nosso olhar sobre o mundo que a gente age. É assim. É terrível quando os nossos olhos estão intoxicados, sabe? Estão neblinados por uma religião, por exemplo, que tira a sua preocupação da realidade e olha só para o céu. É terrível. Ou quando é uma religião que está com os olhos muito preocupados com o poder, né? Com os lugares importantes que podem ocupar. É muito complicado quando quando esse projeto religioso ele se torna um projeto de interpretação do mundo a partir de preconceitos. Então o problema é hermenêutico, vocês estão entendendo aqui? O problema é hermenêutico. É o jeito como interpreta o mundo, é o jeito como a igreja interpreta o mundo, a sua missão, o que deve ser feito. O levita e o sacerdote interpretavam a sua missão como o quê? Como uma caminhada para Jerusalém para cumprir funções. Ora, se é isso, então olhar para alguém que necessita caído, desumanizado, é simplesmente ver para se afastar. Porque algo mais importante eu deveria fazer. Qual seria? Ora, cuidar do templo. A discussão aqui é sobre o próximo. E é o próximo que está lá em Levítico, que Jesus está refazendo. No final do texto, Jesus vai refazer a ideia do próximo, mas isso começa com o olhar. O olhar tem que mudar. Conversão ao evangelho é transformação hermenêutica. É ver o mundo diferente. É entender que eu olho e vejo o mundo a partir de outros olhos, que interpreto não mais pela perspectiva do poder, mas sim do serviço, do cuidado e não da violência, do acolhimento, não do preconceito, da inclusão, não da exclusão. Essa história de que a igreja, que alguns ficam aí criando, não é? Ocupam alguns cargos, cuidado com a igreja, cuidado com a gente, cuidado com a gente. O que é isso? Vamos ter o Brasil para Jesus. Brasil, que tipo de leitura, que tipo de olhar que esse pessoal está tendo a respeito do projeto do evangelho, da missão? A missão é sentir a dor do mundo. Essa é a missão. A missão é se sensibilizar com a dor do mundo, porque me sensibilizando eu vou agir a partir da sensibilidade. A gente quer discutir um monte de coisas, não é? Discutir se pode isso, não pode aquilo, se aceitamos esse grupo ou não aceitamos. A nossa leitura de mundo tem que ser sempre a leitura a partir da empatia. A partir do olhar que se sensibiliza. Aí depois a gente faz teologia. Depois a gente vai falar sobre o que é certo e o que é errado. Depois a gente vai falar o que pode e não pode. Depois a gente vai falar sobre o que é a doutrina correta, mas antes disso, eu preciso perceber que o meu ser mudou o olhar. O samaritano
que não estava muito tão enquadrado, não seria exatamente a pessoa mais, mais adequada para servir de ilustração, para servir de lugar de ensino, para servir de paradigma pedagógico, o samaritano, ele não tinha, talvez, exatamente o conjunto de verdades que os judeus esperavam. Mas ele tinha um olhar transformado. A minha oração, o meu desejo, sabe, é que o nosso olhar, mude. O jeito como interpretamos. Chorar com os que choram tem a ver com ser capaz de ser tocado por aquilo que está para além dos meus próprios interesses. Ok? Então, mudar o olhar. 64 anos de caminhada, que o nosso olhar se aprofunde ainda mais para o horizonte, que é o horizonte de Jesus. Além disso, o texto ainda diz que Jesus está se explicando, rompa o preconceito com a arte da aproximação. A ideia é o próximo. Olha o que diz o texto, verso 34. Ele viu, moveu-se de íntima compaixão, só acontece o verso 34 o que está no verso 33. Mover-se de íntima compaixão e aproximar-se. Quando ele se aproximou, aí sim, começou um processo terapêutico bonito, próprio da época. Cuidou de suas chagas. Um cara desumanizado, humilhado, não é? Imagine você ser atacado por criminosos numa região muito difícil, muito perigosa. Jesus está usando, né? Jesus está usando uma parábola certeira, porque ele sabe o risco que é essa região. Aí ele derramou óleo, vinho, depois colocou o seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Veja, o ponto aqui está na aproximação. Qual o problema? O levita e o sacerdote, segundo a lei, eles não poderiam cumprir as funções, né? As funções no templo, caso tocassem alguém morto. Mas o texto faz questão de dizer que o rapaz não está morto, que a imaginação que os dois tinham do rapaz não era uma imaginação adequada. E só haveria um jeito de mudar essa compreensão do rapaz, se aproximando. O rapaz não estava morto. Pelo contrário, estava vivo, esperando que alguém se aproximasse. Desesperado, né? Provavelmente, dentro da lógica do enredo da parábola. O que o samaritano faz é exatamente um exercício que os dois religiosos não foram capazes de fazer. Se aproximar. O rapaz não estava morto. De longe, gente. De longe a gente alimenta monstros, demônios, preconceitos. De longe a gente manda para o inferno com muita facilidade. De longe a gente decreta coisas, mas quando está perto da gente, quando é coisa do nosso arraial, a gente busca entender melhor, a gente procura soluções, não é? É muito fácil a igreja ficar de longe, desumanizando, já dando, né, assim, é isso, é condenado, que se vire. Até o dia em que não é? O nosso filho, a nossa filha, alguém que amamos, aí a gente arruma um jeito de entender melhor. Aí a gente arruma um jeito de acreditar. Aí a gente arruma um jeito. Jesus está dizendo o seguinte: a ideia é nos aproximar. Não porque nos toca diretamente, porque tem algum tipo de benefício. Nos aproximar porque a gente se interessa. Preconceitos só continuam, só sobrevivem de longe. Eu lembro uma vez que eu estava num congresso de teologia aí, congresso também que o pastor de vocês costuma participar e falar.
E André sabe como são esses espaços, esses lugares. E o Leonardo Boff falou um negócio que é muito interessante. Foi uma piada que ele fez, mas que para mim significa muito. O Longini, que também é um amigo nosso, professor e pastor presbiteriano, aí o Boff falou o seguinte: de longe a gente fica meio assim com o Longini, mas quando você se aproxima, é impossível não amar. Ele está dizendo o seguinte, ó, na aproximação você vai deixando de lado alguns preconceitos. Então, assim, a melhor forma de andarmos com Jesus é antes de decretarmos se as pessoas estão vivas ou mortas, se as pessoas prestam ou não prestam, se elas são adequadas ou não. Antes disso tudo, antes. Para a gente romper com essa lógica da violência e preconceito, Jesus está dizendo, ó, se aproxime. E você vai perceber que este ou esta que tanto te incomodam, eles têm provavelmente os mesmos dramas que você. De longe a gente alimenta mesmo. Alimenta a morte. O que é uma igreja, então, que quer caminhar com Jesus, que quer andar com Jesus, que quer de alguma forma servir ao reino, é ativar essa memória da aproximação. Os muros do nosso templo, ou dos nossos templos, eles só servem para segurar o teto, não a estrutura, não é? Para que a gente tenha um lugar aqui para saber onde a igreja, templo começa e termina. Mas os muros, eles precisam se tornar só nossas janelas, nossas portas, para que a gente passe por isso e vá ao encontro das pessoas. O nosso preconceito, a nossa falta de sensibilidade, o nosso ódio, né, a capacidade de jogar pessoas fora, isso só acontece quando a gente fica de longe, não conhece os dramas, não conhece os medos, não conhece as angústias, não conhecemos as dores. O papel missional da igreja é se aproximar das pessoas. E se aproximar assim, se aproximar tentando entender, se aproximar tentando compreender melhor, se aproximar com compaixão. Quando nos aproximamos, nos abrimos a um outro mundo. E inclusive aprendemos. Há um semioticista russo. Esse semioticista russo diz que no encontro com o outro, em suas alteridades, o outro me faz perguntas que eu mesmo não as faria. Então, no encontro com o outro, eu não só aprendo sobre o outro, eu aprendo sobre mim mesmo e preciso fazer correções de mim mesmo ou em mim mesmo. A ideia é que Jesus está provocando aqui os seus ouvintes com essa memória, e nós somos provocados com essa memória também, a rompermos as barreiras que nos impedem. Desde o preconceito, porque preconceito é uma imaginação por vezes perversa. A rompermos tudo isso e celebrarmos a aproximação, porque nos aproximando, vamos ter melhor condições. Né? Teremos melhor condições. Conseguiremos de forma muito mais aguçada, acurada. Né? Teremos, assim, melhores condições para percebermos de verdade quem é, o que tem, quais são os dramas e como posso contribuir. E é possível que nisso a gente perceba que temos muito de nós mesmos lá também. E bom será que isso não aconteça só porque nos toca em alguma dor, mas sim porque somos sensíveis. Em suma, nesse ponto é o seguinte, a igreja ela tem que ir para o mundo, se aproximando das pessoas, conhecendo, entendendo, acolhendo, servindo de forma próxima. De longe a gente só alimenta preconceitos. E por fim, Jesus, então, ele termina essa conversa com ele, né? Depois de tudo isso, perguntando: qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Isso aqui é uma inversão poderosíssima, porque lá em Levítico, o próximo, de alguma maneira,
né, é aquele que pertence aos filhos do meu povo. Né? Se olhar lá o texto, o próximo tem a ver com aqueles que fazem parte, que estão dentro. Aí Jesus está dizendo, o próximo foi exatamente aquele que agiu como um próximo. Agiu como alguém que teve sensibilidade, uma sensibilidade que a gente encontra nos nossos grupos, dos nossos iguais. O próximo daquele cara caído foi exatamente aquele que se sensibilizou. Jesus está dizendo, ó, tornem-se próximos. Sejam espaços terapêuticos para este mundo, para as pessoas, no serviço, no amor, na misericórdia. Ajude na dor das pessoas, que essa dor seja menor e não o contrário. Se aproxime sendo esse próximo. Se aproxime produzindo vida, sendo o próximo. E dos quais devemos nos aproximar? Só perguntar para Jesus de quem ele se aproximava. Exatamente daqueles cujo lugar era sempre distante. Ora, as mulheres, as crianças, os pobres, os pecadores, os excluídos. Que naquela época eram exatamente os grupos que eram vistos não como próximos, não como iguais, não como alguém digno de receber o meu auxílio. Jesus pega um samaritano e diz assim, ó, ele foi verdadeiramente o próximo. Qual é a proposta? Que a igreja seja próxima. Vida para vidas. Cuidado, serviço, lugar terapêutico. Você lembra aqui? O que é que ele faz? Ele passa azeite, ele passa vinho, né? que era o mentiolate da época, que era o material usado, material terapêutico, né? Para curar o corpo, mas estava curando a alma também de alguém que estava caído em desespero. Coloca no animal, talvez muda o rumo, deixa no hotel, ajuda. O que é isso aqui, gente? Isso é desprendimento. Isso tem a ver com a agenda desse cara, a agenda da sua vida. Quer dizer, se tornar próximo das pessoas. Ele não conhecia, talvez não ganharia nada com isso. É Jesus dizendo, olha, você quer me seguir de verdade? De verdade você quer me seguir? Não dá para me seguir vivendo uma vida em torno do seu próprio umbigo. Quer ser minha igreja? Coloque na agenda aí a aproximação de pessoas que o povo não quer estar perto. Faça as escolhas que eu fiz. E, gente, Jesus tem escolhas. Jesus tem lado. Jesus tem lado. E o lado de Jesus é o lado dos que sofrem. E ponto. É a partir daí que a gente tem que pensar toda a nossa missão, atitude, ação, agenda e tudo. Vamos pensar a agenda do ano. Vamos pensar a agenda a partir do lado que Jesus... Qual o lado de Jesus? Então, quando a igreja se torna próxima, ela se torna profética. Não próxima do poder. É esse o problema. É próxima dos que sofrem. Quando a igreja é próxima do poder, ela é cooptada. Vira instrumento. Feio, ridículo. Mas quando ela se aproxima de quem cai, de quem esquece, de quem é esquecido, de quem é excluído, de quem é não amado, de quem é rejeitado, de quem é alvo de injustiça, ela se torna profética. E se você der uma olhada no Evangelho de Lucas, é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele faz toda essa caminhada para dizer uma coisa. Ser próximo agora não é só desse grupinho que a gente entende, não. É ser próximo num lugar mais largo. Não é? Ele refaz Levítico 19. Ele relê Levítico 19.
e abre as portas, escancara as portas. E diria o seguinte, terminaria dizendo, queremos proteger a igreja? Não, o pessoal tem essa coisa, vamos proteger a igreja. A igreja batista de Quitaúna quer proteger-se? Tá bom, vamos nos proteger, sabe como? Abrindo, alargando, para que todas e todos possam estar por aqui, ter acolhimento no nosso coração, amando. Melhor forma de proteger a igreja não é criando barreiras, perseguindo pessoas, inventando guerras que não existem. É amando, é servindo, é se aproximando, é sendo o próximo. É alargando o conceito de próximo. É alargando o conceito de próximo e vivendo de forma profética no mundo. 64 anos, que data lindíssima, importante. Fico feliz por estar com vocês aqui de alguma forma, celebrando isso. Que o Senhor Deus nos ajude aqui, durante esses 64 anos, que eu sei que os olhos foram sendo cada vez mais abertos, não é? As barreiras foram sendo diluídas para que, não é, se aproximasse, tornando-nos cada vez mais próximos, que isso alimente o espírito dessa igreja, a agenda, o jeito, o ser dessa igreja, cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, para viver neste mundo ainda mais tantos anos, indicando, sinalizando a presença de um reino, que é um reino de justiça, um reino de misericórdia, um reino de celebração da vida e que nos torna próximos, especialmente daqueles que sofrem. Aí sim, alimentaremos ainda mais as memórias da caminhada de Jesus. Que as memórias da caminhada de Jesus anime ainda mais, alimente a esperança e a coragem profética dessa comunidade, dessa lindíssima comunidade, dessa histórica comunidade que completa 64 anos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Que Deus abençoe todos vocês. Foi um imenso prazer participar deste dia tão especial. Amém.